Eu vi claramente nos meus sonhos e eu me assustei, mas sabia eu ciente que estava dormindo. Tochas de fogo. É como se fosse as tochas olímpicas. Eu vi tochas de fogo, aquela tocha olímpica. Cada tocha de fogo daquela, acesa e muito acesa, representava uma autoridade, sendo deputados, senadores ou magistrados. Envolvia todos os três poderes. E eram centenas e centenas de tochas de fogo. Aí o Senhor disse: haverá uma fermentação. Uma fermentação. Eu irei fermentar sobre o território nacional brasileiro e é preciso que isso aconteça. E você contou. E tudo que você contava ia acontecendo. Eu quero que você veja ele agora. Eu vou lhe transpassar e você vai vir aqui aonde ele está. Eu entrava na sala. Mais uma vez, Deus me leva dentro da cela de Bolsonaro. O Brasil entrará em uma grande agitação por esses dias. A palavra do Senhor nos diz em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 11 de dezembro, entregou uma poderosa profecia para a nação brasileira e para o presidente Bolsonaro. Deus o levou em visão até a cela onde Jair Bolsonaro está e avisou que tudo o que está acontecendo com ele é permissão de Deus, pois a libertação do Brasil não será fácil. Ele viu grandes tochas de fogo se espalhando pelo Brasil, um sinal de confronto entre as autoridades dos três poderes. Haverá uma grande fermentação, Deus preparando a nação brasileira para um novo tempo. Ainda este ano, grandes acontecimentos irá sacudir o Brasil. Confira tudo o que Deus mostrou ao seu servo. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Me deu um sono, que eu nem sabia explicar aquele sono. E eu tinha tomado café, e tomei 3 vezes café. Tomei café às 14, tomei café às 15, às 15h30 eu tomei café de novo, mas me deu um sono que não foi normal esse sono. E eu dormi. Eu dormi, gente. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtida, por favor. Deixa o teu like, que é a tua curtida, e chama mais pessoas para assistir. Gravem só a parte da revelação que começa agora. E eu tive um sonho que, para mim, neste ano, eu tive alguns sonhos muito reais, mas esse sonho foi tão real que eu não tenho dúvida do acontecimento deste sonho. Eu não tenho dúvida que vai acontecer e rápido esse sonho. Eu vi claramente nos meus sonhos e eu me assustei, mas sabia eu ciente que estava dormindo. Tochas de fogo. É como se fosse as tochas olímpicas. Eu vi tochas de fogo, aquela tocha olímpica. Mas eu não vi só 10, 15, 20, 30 tochas. Eu vi centenas de tochas de fogo. Essas tochas de fogo representavam pessoas importantes no território nacional brasileiro, autoridades. Cada tocha de fogo daquela, acesa e muito acesa, representava uma autoridade, sendo deputados, senadores ou magistrados. Envolvia todos os três poderes. E eram centenas e centenas de tochas de fogo. Eu acho que para mais de 300, muito mais tochas de fogo. E aquilo me assustou, porque era como se fossem aquelas tochas de fogo olímpicas, né? Me assustou. E eu perguntei a Deus o que representa essas tochas de fogo. Aí o Senhor disse: haverá uma fermentação. Uma fermentação. Eu irei fermentar sobre o território nacional brasileiro e é
preciso que isso aconteça. Ninguém ore para que isso não aconteça. Ore para que eu faça a minha vontade. Logicamente que quando nós oramos, nós falamos, Senhor, seja feita exclusivamente a tua vontade e não a nossa. Assim como o Pai Nosso nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois tem o poder, o reino e a glória, para todos sempre, amém. Seja feita a tua vontade. E quando eu vi aquelas tochas, eu vi claramente, e o Senhor dizia, cada uma dessas tochas de fogo acesíssima representa uma autoridade na nação brasileira. E o que você sonhou e o que você falou na live do dia 8, que o Senhor sonhou no dia 8, que haveria no meio dos três poderes a maior contenda jamais vistas há muitos e muitos e muitos anos, desde o dia que Ulisses Guimarães, porque aquele sonho de Ulisses Guimarães foi muito real, sobre a Constituinte, se não me salva a memória, de 88. Houve uma movimentação tão grande nos três poderes da República Federativa do Brasil. E é um espírito de contenda que vai prevalecer muitíssimo do dia 8 a 33 dias. E eu vi, e eu digo, eu me lembro, Senhor. E o Senhor dizia, essas tochas de fogo que eu estou te mostrando agora representa cada uma das autoridades. Será imprescindível. Eu vou fermentar esse negócio. Assim como o anjo descia de tempos em tempo no tanque de Betesda, e o anjo descendo de tempo em tempo no tanque de Betesda, movimentava as águas, e todos que chegassem a descer aquele tanque era curado de toda e qualquer tipo de enfermidade. Sendo no território nacional brasileiro, diga à nação brasileira que eu, Senhor, estou mandando dizer. Isso é sério. Abrir a boca para dizer, eu, Senhor, estou dizendo. É seríssimo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor mandou dizer. E o Senhor disse, depois que você disser a segunda visão, você vai dizer a terceira, que é essa que eu quero dizer. E vou dizer por último. E quando eu vi aquilo, eu vi uma inquietação muito grande entre os três poderes, uma contenda muito grande, uma fermentação muito grande, que nunca eu vi aquilo. E eu vi hoje, nessa data 11/12/2025, era 16 horas na hora que eu sonhei. E deixa eu contar mais uma coisa. E aí, de repentemente, eu senti o toque da mão de Deus nas minhas mãos, e o Senhor disse, calma, Reginaldo, do que eu vou lhe mostrar agora. Não relute, retruque, porque Deus iria me mostrar algo que, se ele não toca nas minhas mãos, eu relutava. E eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando eu ia relutar, dizer assim, não. Aí o Senhor disse, não faça isso. Não diga, de novo não. E eu parei, obedeci a Deus, não relutei e fiquei, Senhor, estou aqui, segurei a mão. E você contou. E tudo que você contava ia acontecendo. Eu quero que você veja ele agora. Eu vou lhe transpassar e você vai vir aqui aonde ele está. E eu entrava na sala. Né? Eu entrava na sala onde ele estava, uma sala pequena. Não sei, não dava para comensurar o tamanho, né? Se era 3x3 ou 4x4. Não dava para ver, era pequena. E ele estava ali. E ele estava deitado. E aí ele estava cochilando. E estava de bermuda. Ele estava de bermuda, cochilando e sem camisa. Ele estava sem camisa. Eu vi ele sem camisa. De bermuda, cochilando em cima da cama. E ali eu parava e olhava para ele, e Deus dizia, olha para ele. E conta na tua live imediatamente. E eu vi aquilo. Eu vi a barriga dele vermelha, como se tivesse uma vermelhidão sobre toda a parte da barriga dele.
essa vermelhidão, ou um pouco mais do que vermelhidão, se estendia nas pernas, né? E na circulação dele, na circulação das pernas. E eu vi aquilo e queria me desesperar naquele exato momento, e o Senhor dizia: eu estou segurando nas suas mãos para que você não se aquete, para que você veja com riqueza de detalhe e conte. E aí eu vi a mão de Deus toda poderosa em cima dele. E o Senhor dizia: peça oração nesses últimos 7 dias por ele. Hoje é 11/12/2025, 11/12/2025, o horário são 20h06. Peça oração triplicada por ele nesses últimos 7 dias. Reginaldo, é necessário que aconteça tudo o que tem que acontecer. Diga na sua live. E cite Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bíblia. É necessário que aconteça tudo o que tem que acontecer. E é por causa dessa fermentação, e por causa disso tudo que vai acontecer, dessas tochas de fogo que você relatou agora, é necessário que essas mais de 300 tochas de fogo, representando muito mais de 300, cada tocha daquela é uma autoridade. E eu via como se o fogo da tocha acendesse mais vivo cada vez que havia uma fermentação por parte de Deus. E Deus dizia o seguinte: agora peça muito mais para o povo brasileiro orar, para que isto não aconteça no mesmo instante que se resolver o assunto dos Estados Unidos com a Venezuela. Está para acontecer uma coisa muito diferente, e muito diferente está para acontecer a qualquer momento, inesperada, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Peça apenas para orar, para não acontecer junto toda a fermentação no território nacional brasileiro, e para que o presidente Jair Messias Bolsonaro não possa ser aberto novamente. Para que ele não possa ser aberto novamente. Para que o presidente Jair Messias Bolsonaro não possa ser aberto novamente. Peça para não acontecer isso junto. Peça para não acontecer. E aí, Ezequiel 37, versículo 7. E Ezequiel profetiza como o Senhor lhe deu ordem. E houve um grande reboliço. Aí sim, haverá, se isso acontecer, porque eu tenho certeza praticamente 100% que vai acontecer, que não aconteça, a minha oração aqui é que não aconteça junto. No dia que os Estados Unidos resolveu o problema com a Venezuela, naquele dia, acontecer junto as tochas de fogo inflamadas sobre o território nacional brasileiro, que representa cada tocha uma autoridade, uma briga descomunal entre os 3 poderes, jamais vista desde a Constituição de 88, lá do Ulisses Guimarães. Eu espero estar sendo detalhado sobre isso. E, no meio disso, a saúde do presidente Bolsonaro, que eu vi a barriga, que fora, vermelha, uma vermelhidão. A perna, né, mais um pouco vermelha ainda, né, mais forte, e a circulação. E nós dobrarmos a oração certificada pela saúde do presidente Bolsonaro, mas mais principal, que não aconteça tudo junto, porque será muita informação para o território nacional brasileiro, e pode ter certeza, muitas pessoas talvez não suportariam, isso, com certeza. Mas a oração tem poder de mudar totalmente a história, apesar que eu creio que Deus não vai mudar. Ele diz: eu não vou mudar, eu vou fazer. Mas a oração que tem que ser certificada é para que não aconteça tudo junto. Porque está para acontecer. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário.
Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.